Sejam todos bem-vindos à nossa reunião do Evangelho no Lar, da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio e proteção dos benfeitores da colônia Maria de Nazaré, eu, Tiago, em nome de toda a Cavile, agradeço por nos receberem em seus lares. Hoje, a nossa equipe está composta pelas nossas irmãs Isabela e Cristiane, nos auxiliando na sustentação das boas energias, para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais. Pelo irmão José, com a prece inicial, nosso irmão Sérgio, com a leitura e reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida, e por mim, que estarei conduzindo a reunião, bem como uma solicitação à espiritualidade protetora que se faz presente a cada um que está participando, onde for que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Neste momento, solicito a todos que estão nos acompanhando, dentro de suas possibilidades, deixem seus afazeres materiais por alguns instantes. Isto é muito importante. Se reúnam com quantos puderem da família, ou que seja apenas conosco, para que possamos, com os pensamentos unidos, desfrutarmos e recebermos com o coração aberto os benefícios desse banquete de luz e harmonia que são levados para as famílias em seus lares. Pedimos, se já não o fizeram, que providenciem um recipiente com água para fluidificação, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Vamos dar início ao nosso Evangelho de Jesus no lar, buscando interiorização, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, a nossa Mãe espiritual Maria de Nazaré e a toda a espiritualidade protetora, estando sempre em constante oração. Senhor Deus, pedimos vossa proteção para que possamos bem entender os ensinamentos de hoje, levando a todos os lares essa semente de luz que é o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, com seus ensinamentos de luz e paz. Assim seja. Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Lição número 51, intitulada Meninos Espirituais. Segue uma passagem da carta de Paulo aos Hebreus. Porque qualquer ainda se alimenta de leite, não está experimentando na palavra da justiça, pois é menino. Segue orientações de Emmanuel. Na apreciação dos companheiros de luta, que nos integram o quadro do trabalho diário, é útil não haja choques, quando, inesperadamente, surgem falhas e fraquezas, antes da emissão de qualquer juízo. É conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Jamais prescindamos da compreensão ante os que desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio, com a expressão da ignorância, a fim de que a sombra receba luz e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com alimento rico e substancioso com que lhes é dado nutrir a alma. No entanto, não desprezem outros irmãos, cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Toda criança é frágil, e ninguém deve condená-la por isso. Se tua mente pode librar no voo mais alto, não te esqueças dos que ficaram no ninho onde nasceste e onde estiveste longo tempo, completando a plumagem.
Diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia e, porque a união integral esteja tardando, não os abandones ao acaso, nem lhes recuses o leite que amam e de que ainda necessitam. Em reflexão ao capítulo de hoje, Meninos Espirituais, Emmanuel nos convida à reflexão, fazendo aí um comparativo de uma criança aprendendo a andar. Quantas vezes a criança até cair, inúmeras vezes, né? E os adultos, até que essa criança consiga equilibrar-se com suas próprias pernas, não iremos, ou o adulto não irá condená-la por isso. Não é bem assim? Da mesma forma, no campo espiritual, quando você percebe que adquiriu uma parcela de conhecimento superior, substancioso, ele alimenta a sua alma. É claro que irá se sentir feliz. E a queda dos chamados meninos espirituais ao seu redor pode te incomodar. Mas o convite de Emmanuel é que você compreenda que toda criança está aprendendo e precisa de proteção e apoio para crescer. Um versículo antes dessa carta de Paulo diz assim: porque devendo vós ser já mestres pelo tempo, tendes ainda necessidade de que vos ensine quais são os elementos do princípio das palavras de Deus. E vós tendes tornados tais que haveis mister leite e não mantimento sólido. Vou citar um comparativo de alimento leite e o alimento sólido. O povo hebreu, eles foram comparados a bebês. Como assim? Que o povo hebreu não havia progredido no conhecimento da palavra. E ainda eram bebês espirituais. E o alimento de bebê vem a ser o leite. Já o alimento sólido, comparando aos adultos, ou seja, com amadurecimento espiritual. Se você já amadureceu algum campo, tal comparativo da carta de Paulo, né, que faz uso do alimento sólido, aqueles que ajudam os meninos, que ainda bebem leite e que estiverem ao seu redor. Emmanuel destaca que o trabalho deve ser diário, mas mesmo assim, né, não possamos entrar em choques, tanto da nossa parte como os nossos irmãos em relação às nossas imperfeições, aos nossos erros. Nós tropeçamos, algumas vezes caímos, né, levamos um tombo, mas é preciso, com muita fé, nos levantarmos e continuar a nossa caminhada. O sábio continua crescendo moralmente, o ignorante adquirindo conhecimento e a renovação moral. Estamos todos em evolução, estamos aqui para aprender uns com os outros. Alguns engatinhando na ascensão espiritual, outros dando os primeiros passos. Somos uma criança ainda no nosso amadurecimento espiritual. Aqueles que já alcançaram um nível maior precisa ter a paciência, a tolerância com aqueles que ainda não têm o conhecimento, aqueles que ainda estão despertando. Todos nós somos frágeis, temos as nossas imperfeições, mas precisamos seguir em frente com fé, com muita coragem e em busca da nossa renovação moral a cada dia. O trabalho é diário, o esforço é contínuo. Nessa lição de hoje, né, meninos espirituais, que eu achei assim bastante interessante, elucidativa, Emmanuel traz um aspecto que é bastante importante, que é a diferença existente entre todas as pessoas. Ou seja, em uma comunidade, em uma população, enfim, você vai encontrar pessoas em diferentes graus de evolução, de maturidade espiritual, de conhecimento,
E essa diferença é que faz com que nós aprendamos uns com os outros. Quantas vezes nós somos o farol para algumas pessoas e outras vezes, outros companheiros de jornada que são os nossos guias, os nossos faróis, nos trazendo ensinamento. Às vezes, no momento que nós estamos em desespero, são aquelas pessoas que vêm, que nos acalmam, que traz uma palavra de esperança, que traz uma ideia nova e que faz assim brotar em nosso coração novos sentimentos. E aí nós percebemos que nós estamos também na infância espiritual, né? Que nós estamos apenas no início da nossa caminhada, porque quanto mais a gente vai se aprofundando, quanto mais a gente vai estudando a nossa doutrina, nós percebemos que ainda temos muito a alcançar, temos muito a aprender, temos muito a evoluir. E esse caminhar juntos, com essa gama de conhecimentos que cada um tem, que cada um possui, que cada um traz, isso é que faz assim o arcabouço, né, da nossa caminhada nessa existência aqui na Terra. Eu entendo, eu concordo com todos vocês, né, que levantaram, que falaram sobre o que o Emmanuel nos traz, essa linda reflexão. E eu entendo também a mesma coisa, que ele nos compara a crianças, né, ainda em aprendizagem, né? Quando Paulo escreve para Hebreus e fala que ainda precisamos do leite, né, ele faz essa comparação desse alimento que é o leite, porque ainda não estamos preparados para o alimento sólido, ainda estamos em fase de aprendizagem, engateando, e muitas vezes nesse processo a gente cai, a gente levanta. Esse é o processo de aprendizagem, né? Quem vai brigar com uma criança porque, sem saber, por ignorância mesmo, ela tropeça, ela cai, ela quebra alguma coisa, muitas vezes se machuca, e nós apenas temos que orientar. Eu acho que quando Emmanuel nos compara essa criança que nada sabe ainda, que ainda precisa do leite, né, como o Sérgio citou, e outros lá na própria passagem mesmo, que ele fala né, de novo eu vou citar aqui o alimento sólido, é porque ainda eu entendo que nós ainda não estamos preparados para receber esse alimento. Nós precisamos ainda estudar, ter conhecimento, praticar o Evangelho, né? Quero dizer, os ensinamentos de Jesus, que estamos sim em aprendizado. E nesse aprendizado, né, não somos só nós ou outros, estamos todos no mesmo, indo na mesma direção, engateando na mesma direção, né? E temos que respeitar, porque cada um de nós temos um tempo único. É singular esse tempo, ele é individual. Cada um tem o seu tempo de crescer, de florescer, né? E tem uma questão do livro 918, né, do livro dos Espíritos. Eu vou ler só um pedacinho que eu gravei aqui, um pedacinho, porque a resposta é muito grande, eu peguei só um pedacinho. Ele pergunta, né, para Allan Kardec. Allan Kardec pergunta: por que sinais pode reconhecer no homem o progresso real que deve levar seu espírito na hierarquia espírita? E num pedacinho de uma resposta dos espíritos, ele responde: se a ordem social colocou homens sob sua dependência, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais diante de Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra dessas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então entendo aqui que nós vamos encontrar outras crianças no nosso caminho, nós devemos também sentir compaixão, a gente ser benevolente, porque cada um vai ter o seu tempo de aprendizagem. Não é porque nós sabemos que a gente deve usar o nosso conhecimento para
para humilhar o próximo, né? Eu tenho até uma frase que eu sempre uso, coloco nas minhas, assim, quando eu posso, estou colocando, que o aprendizado, ele não foi feito para humilhar as pessoas, e sim para ensinar com amor, com carinho. Então, eu acho que a gente tem que, todos os dias, ensinar aquilo que a gente já aprendeu e aprender aquilo que a gente ainda não absorvemos, né? É isso. O ensinamento de Emmanuel nesse texto é sublime. Há pouco mais de 160 anos, o homem moderno foi contemplado com a chegada do Consolador na Terra. Muitas vezes, muitos de nós ficamos maravilhados com os apontamentos da doutrina. Eles nos dão asas para voos maiores, isso é certo. No entanto, não devemos esquecer os irmãos da retaguarda que ainda não dispõem de conhecimentos acerca das maravilhas do Evangelho de Jesus. De acordo com nossas possibilidades, devemos pegar na mão desses irmãos, a fim de que subam conosco. O conhecimento liberta, e o discípulo de Jesus deve sempre retornar ao degrau abaixo, para resgatar as almas que ainda vivem na escuridão. Levemos em nosso coração os ensinamentos tão bem explanados, buscando nos interiorizar com pureza na alma, refletindo intimamente sobre as colocações por alguns minutos, ouvindo uma canção e nos indagando: será que estamos sendo indulgentes com os nossos irmãos de jornada? Após nossas reflexões, vamos elevar com todas as forças da alma e pureza no coração nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, direcionando nossas energias para a harmonização dos lares e fluidificação das águas, e com o auxílio da espiritualidade de luz protetora que se encontra junto a nós todos, que possamos abrir nossos corações para termos forças, discernimento, vontade para nos corrigirmos interiormente e podermos promover a paz, harmonia e mais amor, junto à nossa família que convive conosco em nossos lares. Vamos pedir essa harmonização em favor de todas as famílias que, de uma forma ou de outra, se conectaram nesta rede de luz e oração, em busca de conforto, diante das desavenças que começam nos lares, se estendendo para toda a sociedade. Pedir harmonização por nossa família, onde quer que se encontrem, mesmo aqueles que não convivem conosco, por nós mesmos, como também por aqueles que já partiram para a pátria espiritual, que sejamos todos amparados e possamos encontrar a paz e a cada novo dia sermos um pouco melhores. Pedir pelas famílias do nosso país, do nosso planeta e de todos os recantos do universo. Pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós humanos.
por todos os nomes que desfilam em nossa mente neste instante e precisam de auxílio para se harmonizarem interiormente. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais, o medicamento a que cada um necessita, para curar as enfermidades e anomalias existentes em nossa alma e corpo físico. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, elevando a alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Que assim seja. O nosso muito obrigado à espiritualidade da colônia espiritual Maria de Nazaré, que nos ampara e ilumina. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão em nome do nosso Mestre Jesus para encerrar o Evangelho de hoje. Fiquem todos com os pensamentos confiantes do amparo e proteção, sob as bênçãos do nosso Pai Maior Deus, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Espiritual Maria de Nazaré e de toda espiritualidade protetora, para que possamos viver em paz, com alegria e amor. Assim, até o próximo Evangelho no Lar, da Casa Virtual Luz Espírita.